Este não é um vídeo sobre pessoas perfeitas. É sobre gente cansada, gente ferida, gente que acreditou que estava errada, quando na verdade só estava quebrada. Aqui no Wicca Escritural, nós não contamos histórias para entreter. Contamos histórias para tocar o que foi ignorado, silenciado, espiritualizado demais. Hoje, você vai ouvir uma narrativa sobre culpa, fé e dor emocional. Sobre alguém que passou anos tentando se corrigir, quando precisava ser cuidado. Sobre a linha quase invisível entre pecado e ferida. E sobre o dia em que essa confusão finalmente começou a se desfazer. Se você já sorriu por fora e sangrou por dentro, se já se sentiu distante de Deus não por rebeldia, mas por exaustão, essa história pode ser mais familiar do que você imagina. Respire fundo, silencie o mundo por alguns minutos e permita-se ouvir. Você está no Wicca Escritural, onde a fé encontra a humanidade. Eu sorria, e para quem via de fora, parecia verdadeiro. No culto, eu cumprimentava as pessoas, levantava as mãos, dizia amém no tempo certo. Alguém poderia jurar que eu estava bem, que minha fé era firme, que minha vida espiritual estava em ordem. Mas ninguém viu o que acontecia depois. Ninguém via o que começava quando a porta de casa se fechava e o silêncio tomava conta do ambiente. Era ali que o sorriso caía. Era ali que eu desmoronava. Eu sentava na cama, muitas vezes ainda com a roupa da igreja, e sentia um peso estranho no peito. Não era tristeza comum, era cansaço profundo. Um tipo de dor que não grita, mas aperta devagar, machucando. Eu tentava orar, mas as palavras não vinham. Tentava agradecer, mas não sentia nada. E no fundo, uma pergunta me acompanhava. O que está errado comigo? Durante muito tempo, a única resposta que encontrei foi essa. Devo estar em pecado. Era a explicação mais fácil, a mais repetida. Se você está assim, é porque algo está errado espiritualmente. Se a alegria não está aí, falta fé. Se você está cansado, precisa orar mais. Eu acreditava nisso. E acreditava com medo. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Depois disso eu continuava tentando parecer forte, continuava tentando consertar algo que eu nem entendia direito. Porque se o problema era pecado, então a solução era esforço espiritual, mais disciplina. E foi assim que comecei a confundir dor com culpa. Eu acordava já cansado, não fisicamente mas por dentro, um cansaço que não passava com descanso. Eu me perguntava como alguém pode acreditar em Deus, frequentar a igreja, fazer tudo certo e ainda assim se sentir quebrado. Mas eu não falava isso para ninguém, porque cristão não deveria se sentir assim. Pelo menos era isso que eu achava. Na igreja eu ouvia mensagens sobre vitória, força, perseverança, todas muito bonitas, todas muito bem intencionadas, mas nenhuma parecia alcançar exatamente onde eu estava. Eu saía motivado sim, por alguns minutos, talvez por algumas horas. Depois, tudo voltava ao mesmo lugar, o mesmo vazio, a mesma sensação de inadequação. E junto com ela, a culpa. Por que isso funciona para todo mundo, menos para mim? Será que eu sou fraco? Será que Deus está decepcionado comigo? Esses pensamentos não vinham de uma vez. Eles se acumulavam, como pequenas rachaduras que ninguém nota até o dia em que a estrutura cede. E eu continuava sorrindo, continuava dizendo que estava tudo bem, continuava ajudando, participando, servindo, porque parar parecia perigoso, questionar parecia errado, admitir cansaço parecia falta de fé. Então eu engolia a tristeza, engolia a frustração, engolia a sensação de estar sempre devendo algo a Deus. Com o tempo, comecei a perceber que não era só tristeza, era exaustão emocional. Era como se eu estivesse tentando viver uma vida espiritual inteira, usando apenas força de vontade, sem espaço para sentir, sem espaço para admitir dor, sem espaço para ser humano. Mas ainda assim, a palavra pecado continuava aparecendo na minha mente, como explicação automática. Se chorava, devia ser pecado. Se eu me sentia vazio, devia ser pecado. Se eu pensava em desistir, então com certeza era pecado. E essa lógica me mantinha preso, porque como alguém pede ajuda quando acredita que o problema é falha moral, eu não me sentia alguém ferido, eu me sentia alguém errado. E isso muda tudo. Quando você acredita que está em pecado, você se esconde, você se corrige e se cobra. Quando você acredita que está quebrado, bem, isso é diferente. Mas naquela época, eu ainda não sabia disso. Tudo o que eu sabia era que algo dentro de mim estava desabando lentamente.
enquanto por fora eu continuava inteiro. Havia noites em que eu me deitava e ficava olhando para o teto, tentando entender quando foi que eu comecei a me sentir assim. Não houve um grande trauma, não houve um evento marcante, foi um acúmulo silencioso. Expectativas, pressões, comparações, uma fé vivida mais para corresponder do que para ser cuidada. E o mais estranho é que eu não tinha palavras para explicar isso. Eu só sabia repetir o que sempre ouvi: preciso melhorar, preciso me esforçar mais, preciso ser mais forte. Mas ninguém ensina o que fazer quando você não está fraco, está ferido. Eu continuava indo à igreja, continuava ouvindo que Deus cura, restaura, transforma, e eu acreditava nisso. Mas no fundo eu começava a achar que essa promessa não era para mim, porque se fosse, eu não estaria assim. Pelo menos, era o que eu pensava. O sorriso que eu mostrava não era mentira, ele só não era completo. Era uma tentativa de normalidade, uma forma de não preocupar ninguém, uma forma de sobreviver. Mas por dentro, algo estava pedindo atenção. Não correção, não repreensão, atenção. E talvez esse seja o ponto mais difícil de admitir. Eu não precisava de alguém me dizendo onde eu estava errando. Eu precisava de alguém que percebesse que eu estava quebrado. Mas isso só ficaria claro depois, muito depois. Por enquanto, eu ainda acreditava que tudo o que sentia era resultado de uma falha espiritual. E carregar essa ideia todos os dias cansa mais do que qualquer pecado jamais cansaria. A culpa é uma explicação sedutora. Ela organiza o caos, dá nome ao desconforto e, de certa forma, oferece controle. Se estou mal, deve ser porque fiz algo errado. Se a alegria não está aqui, é porque falhei em algum ponto. Se a fé pesa, então o problema sou eu. Essa lógica parecia fazer sentido, e talvez por isso eu tenha me agarrado a ela com tanta força. Sempre que o cansaço voltava, minha mente corria para o mesmo lugar. Eu revisava meus pensamentos, minhas atitudes, minhas palavras, tentava encontrar onde tinha errado, onde tinha desagradado a Deus, onde tinha dado brecha. Era quase automático, como se qualquer dor precisasse, obrigatoriamente, de um culpado. E o culpado quase sempre era eu. Havia dias em que eu acordava já me sentindo em dívida, como se existisse uma conta espiritual invisível crescendo, mesmo quando eu não sabia exatamente o porquê. Eu não conseguia apontar um pecado específico, mas a sensação de estar devendo algo era constante. E isso é o que torna a culpa tão pesada. Ela não precisa de provas claras. Ela se alimenta da sensação. Eu comecei a interpretar tudo através desse filtro. Se eu não sentia vontade de orar, era culpa. Se a Bíblia parecia distante, era culpa. Se eu me sentia irritado, triste ou vazio, era culpa. Não havia espaço para outra leitura da realidade. A dor emocional, exaustão mental, feridas antigas, tudo era empurrado para a mesma caixa, a caixa do problema espiritual. E quanto mais eu tentava consertar isso com esforço, mais cansado eu ficava. O mais cruel é que a culpa não vinha gritando. Ela vinha em frases suaves, quase piedosas. Frases que eu já tinha ouvido muitas vezes, ditas até com boas intenções. Você precisa confiar mais. Você precisa se entregar de verdade. Talvez você esteja resistindo a Deus. Nenhuma delas parecia agressiva, mas todas carregavam a mesma mensagem implícita. Se você está assim, a falha é sua. Aceitava porque não queria parecer ingrato. Aceitava porque não queria decepcionar ninguém. Aceitava porque era mais fácil do que admitir que algo mais profundo estava quebrado. Com o tempo, a culpa deixou de ser apenas uma interpretação e virou identidade. Eu não estava apenas passando por uma fase difícil, eu era o problema. Minha fé não era suficiente. Minha entrega não era completa. Minha espiritualidade tinha algo defeituoso. E viver assim muda a forma como você se enxerga. Eu comecei a desconfiar de mim mesmo. Desconfiava das minhas emoções. Desconfiava das minhas dúvidas. Desconfiava até da minha dor. Se eu sentia tristeza, eu reprimia. Se me sentia cansado, eu escondia, porque demonstrar isso parecia confirmar que havia algo errado comigo espiritualmente. Então eu aprendia a funcionar, não a viver, mas a funcionar, como alguém que continua andando mesmo com o pé machucado, fingindo que não dói. Havia momentos em que eu me perguntava se todos sentiam isso e apenas lidavam melhor. Talvez eu fosse fraco demais, sensível demais, espiritualmente imaturo. Essas comparações silenciosas aumentavam ainda mais o peso, porque na minha cabeça, todo mundo parecia avançar enquanto eu estava preso no mesmo lugar. E sempre que essa sensação ficava insuportável, eu fazia o que sabia fazer. Me cobrava mais disciplina. Eu acreditava que,
Se fosse suficientemente fiel, aquilo iria passar. Que em algum momento Deus veria meu esforço e tiraria aquele peso de mim. Mas o que ninguém me explicou é que a culpa não cura feridas. Ela só as aprofunda. A cada tentativa frustrada de consertar o que eu sentia, algo dentro de mim se fechava um pouco mais. Eu falava menos, compartilhava menos, me mostrava menos, porque admiti que eu ainda estava assim. Depois de tanto tentar, e era vergonhoso. Era como confessar uma falha contínua. E assim, a culpa se tornava solitária. Eu não me sentia à vontade para dizer, estou mal, porque isso parecia uma confissão espiritual, não um pedido de ajuda. E quem pede ajuda quando acha que está errado diante de Deus? Você tenta se corrigir antes. Você tenta melhorar antes. Você tenta resolver sozinho. Só que resolver sozinho, quando o problema não é pecado, é exaustivo. Havia uma confusão silenciosa acontecendo dentro de mim. Eu acreditava em Deus. Eu queria fazer o que era certo. Eu não estava vivendo em rebeldia consciente. Ainda assim, a sensação de peso permanecia. E isso criava um conflito difícil de explicar. Como alguém pode estar tentando tanto e, ao mesmo tempo, se sentir tão quebrado? Mas eu não tinha essa linguagem ainda. Tudo o que eu tinha era a palavra culpa. E ela explicava tudo, até não explicar mais nada. Chegou um ponto em que a culpa já não me aproximava de Deus. Ela me afastava, não porque eu quisesse me afastar, mas porque me sentia indigno de me aproximar. Eu orava menos, não por falta de fé, mas por cansaço, por medo de não estar fazendo certo, por medo de ouvir, no fundo do coração, que o problema continuava sendo eu. E talvez essa tenha sido a parte mais dolorosa. Eu comecei a confundir a voz da culpa com a voz de Deus. Tudo o que me acusava parecia espiritual. Tudo o que me pressionava parecia zelo. Tudo o que me machucava parecia correção. E enquanto isso, a ferida real seguia ignorada. Eu não estava lidando com pecado naquele momento. Eu estava lidando com dor não reconhecida. Mas isso só ficaria claro mais adiante. Naquele ponto da história, eu ainda acreditava que carregar culpa era sinal de maturidade espiritual. Que sofrer em silêncio era virtude, que admitir cansaço era fraqueza, e assim, a culpa continuava sendo a explicação para tudo, mesmo quando já estava claro que ela não estava resolvendo nada. Manter a aparência de força exige mais energia do que parece. E eu só percebi isso quando comecei a não ter mais nenhuma. Eu me acostumei a responder, está tudo bem, antes mesmo de alguém terminar a pergunta. Era automático, um reflexo treinado. Não porque eu quisesse mentir, mas porque eu não sabia por onde começar a explicar a verdade. Como dizer que você acredita em Deus, frequenta a igreja, faz tudo o que espera de você, e ainda assim se sente quebrado por dentro? Então eu não dizia nada. Eu aprendi a sorrir no momento certo, a concordar com a cabeça, a repetir frases prontas. Deus é fiel, vai passar. É só uma fase, todas verdadeiras, em algum nível, mas usadas como escudo, como forma de encerrar conversas antes que elas chegassem perto demais da ferida. Com o tempo, esse esforço constante começou a cobrar um preço. Não era apenas cansaço físico, era um desgaste emocional profundo, silencioso. Eu sentia como se estivesse sempre em alerta, sempre cuidando para não deixar escapar nada que revelasse o que eu realmente estava sentindo. Um comentário fora de lugar, um olhar mais cansado, um silêncio prolongado. Tudo parecia perigoso. Ser forte virou obrigação. E obrigações espirituais são especialmente pesadas quando você já está frágil. Se demonstrasse fraqueza, estaria decepcionando alguém. Talvez a família, talvez os irmãos da igreja, talvez o próprio Deus. Então eu continuava empurrando, continuava funcionando, mesmo quando já não fazia sentido, mesmo quando tudo dentro de mim pedia pausa. Havia um conflito constante entre o que eu sentia e o que eu achava que deveria sentir. Eu me comparava muito. Observava pessoas que pareciam sempre firmes, sempre animadas, sempre confiantes, e me perguntava por que comigo era diferente. O que elas tinham que eu não tinha? O que eu estava fazendo errado? Essas perguntas não buscavam respostas reais. Elas buscavam acusação. Quanto mais eu tentava ser forte, mais distante eu ficava de mim mesmo. Eu já não sabia distinguir o que era fé genuína e o que era apenas sobrevivência espiritual. Eu fazia as coisas certas, mas sem vida, como alguém que repete movimentos decorados sem sentir o propósito deles. E havia algo profundamente solitário nisso tudo, porque ninguém viu o esforço de quem está tentando não desmoronar. As pessoas veem o resultado final, a presença, o sorriso, a constância.
Elas não veem o custo, não veem as noites mal dormidas, os pensamentos repetitivos, a sensação de estar sempre um passo atrás do próprio cansaço. Eu me lembro de momentos específicos em que pensei, se eu parar agora, eu não sei se consigo voltar, e isso me assustava. Então eu não parava, mesmo quando tudo dentro de mim já tinha parado. O peso maior não era a dor em si, era a necessidade de escondê-la. Era viver com a sensação de que não havia espaço para falhar emocionalmente, que qualquer sinal de fragilidade precisava ser rapidamente corrigido, consertado, espiritualizado. E assim, a fé, que deveria ser abrigo, começava a se parecer com cobrança, não porque ela realmente fosse isso, mas porque eu só conhecia uma forma de vivê-la, tentando ser suficiente, tentando corresponder, tentando provar que eu merecia estar ali, mesmo sem saber de onde vinha essa sensação de merecimento. Havia dias em que eu me sentia exausto, antes mesmo de começar. Eu acordava e pensava em tudo o que precisava sustentar: o humor, a postura, a espiritualidade aparente. Era como vestir uma armadura todos os dias sem nunca poder tirá-la. E armaduras protegem sim, mas também cansam, machucam, pesam. O mais difícil é que ninguém tinha me pedido explicitamente para ser assim. Essa cobrança não vinha de uma pessoa específica, ela vinha de uma ideia, de uma expectativa silenciosa que eu mesmo absorvia ao longo do tempo. A expectativa de que um cristão verdadeiro não se sente assim, não se cansa assim, não chora assim. Então, se eu estava assim, algo precisava ser escondido. Eu me tornei especialista em parecer inteiro, mas por dentro eu estava fragmentado. Partes de mim pediam descanso, outras pediam cuidado, outras só queriam ser ouvidas, porque achava que ouvi-las era sinal de fraqueza espiritual. Esse é o perigo de tentar ser forte o tempo todo. Você deixa de perceber quando já está ferido. Mas admitir isso exige algo que eu ainda não tinha aprendido: separar a força de negação feita do performance, espiritualidade de resistência emocional. Naquele momento, tudo estava misturado, e enquanto estivesse misturado, eu continuaria me cobrando por algo que não era falha, era limite. Eu não precisava ser mais forte, eu precisava parar de fingir que estava inteiro. Mas essa consciência ainda não tinha chegado. Ela viria mais tarde, depois de um momento específico, um momento em que eu já não consegui sustentar nada, um momento em que a força acabou de vez. Eu não lembro exatamente o dia em que tudo começou a ruir, mas lembro da noite em que eu parei de conseguir segurar. Não foi dramático. Não houve gritos, nem alguém me encontrando no chão. Foi silencioso, como quase tudo em mim vinha sendo. Eu cheguei em casa mais cansado do que o normal. Não fisicamente menos, mas emocionalmente. Um cansaço que não pede descanso. Eu larguei as coisas, sentei no sofá e fiquei ali, parado, olhando para nada. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não tentei me recompor. As lágrimas vieram sem aviso. Não aquelas lágrimas contidas, rápidas, que a gente limpa logo para seguir em frente. Vieram pesadas, desorganizadas, como se algo dentro de mim tivesse finalmente desistido de fingir. Eu tentei segurar, por reflexo. Respirei fundo, pisquei, mas não adiantou. Era como se meu corpo tivesse decidido por mim. Chega. Eu chorei, como alguém que não está apenas triste, mas esgotado. Como alguém que carregou peso demais por tempo demais, sem saber onde apoiar. Não era um choro específico por algo que aconteceu naquele dia. Era um choro acumulado, antigo, um choro que vinha de meses, talvez anos, de silêncio interno. E no meio daquele choro, a culpa apareceu de novo, quase como uma visita conhecida. Você não deveria estar assim. Cadê sua fé agora? Isso não é postura de quem confia em Deus. Eu me senti envergonhado até sozinho, como se até aquele momento íntimo precisasse ser corrigido. Mas algo diferente aconteceu naquela noite. Pela primeira vez, eu não tive forças para discutir com esses pensamentos. Não tentei responder com versículos. Não tentei justificar nada. Eu simplesmente deixei. Deixei o choro existir. Deixei o cansaço aparecer. Deixei a sensação de quebra tomar forma. E foi aí que eu percebi algo assustador e libertador ao mesmo tempo. Eu não estava chorando porque tinha falhado. Eu estava chorando porque tinha aguentado demais. Essa percepção não veio como uma frase clara. Veio como um alívio estranho no meio da dor. Como se por alguns segundos, a necessidade de se explicar tivesse desaparecido. Eu não precisava entender tudo. Eu só precisava parar de resistir ao que eu sentia. Eu me lembro de pensar, eu não estou fingindo agora. E isso foi assustador. Porque eu tinha passado tanto tempo tentando ser forte, que não sabia mais quem eu era sem essa armadura. Chorar daquele jeito me fez sentir exposto, vulnerável, pequeno, mas ao mesmo tempo,
verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava sendo honesto comigo mesmo. Naquele chão emocional, algo ficou claro. Não era pecado que estava me derrubando. Era exaustão. Era ferida. Era uma dor que nunca teve espaço para ser cuidada. Apenas corrigida. E corrigir dor é como tentar consertar um osso quebrado com força de vontade. Eu fiquei ali por um tempo que não sei medir. O relógio perdeu importância. O mundo parecia distante. Só existia aquele momento em que eu finalmente tinha parado de lutar contra mim mesmo. Não havia respostas. Não havia soluções. Só havia verdade. E curiosamente, Deus não parecia distante ali. Isso me confundiu. Eu sempre associei a aproximação de Deus com controle, com postura, com estabilidade emocional. Mas naquela noite, eu estava desmontado. E ainda assim, não me sentia abandonado. Não ouvi vozes, não sentia algo sobrenatural. Mas também não sentia acusação. O silêncio não era pesado, era presente. Foi a primeira vez que eu considerei, ainda que timidamente, que talvez eu estivesse interpretando tudo errado, que talvez aquele estado não fosse um sinal de reprovação divina, mas um pedido de atenção, um sinal de que algo precisava ser cuidado, não punido. Essa ideia me assustou porque mudava tudo. Se eu não estivesse em pecado, então toda aquela culpa tinha sido construída em cima de uma leitura equivocada. Se eu estivesse quebrado, então o caminho não era esforço redobrado, mas cuidado. E cuidado exige algo que eu nunca tinha praticado comigo mesmo: gentileza. Naquela noite, eu não prometi mudar, não prometi ser melhor, não prometi fazer diferente. Eu apenas reconheci, ainda que sem palavras claras, que eu estava ferido. E reconhecer isso foi mais difícil do que qualquer confissão de pecado que eu já tivesse feito. Porque admitir ferida não dá a sensação de controle que a culpa dá. Feridas exigem tempo, exigem processo, exigem paciência. E eu sempre achei que espiritualidade fosse sobre respostas rápidas. Enquanto eu respirava fundo, tentando me recompor, uma frase começou a se formar lentamente dentro de mim. Não como uma revelação dramática, mas como um sussurro. Você não está errado por se sentir assim. Eu não sabia de onde vinha exatamente. Só sabia que ela trazia um alívio que a culpa nunca trouxe. Naquele momento, eu não tinha clareza, não tinha teologia, não tinha linguagem, mas tinha algo novo. A sensação de que minha dor não precisava ser escondida nem combatida, ela precisava ser vista. E isso mudou o rumo de tudo, porque a partir daquela noite, eu já não conseguia mais fingir que o problema era apenas espiritual no sentido moral. E uma vez que você percebe isso, não dá para voltar atrás. Eu não estava curado, longe disso, mas eu tinha parado de me acusar. E parar de se acusar, quando você passou tanto tempo se culpando, é o primeiro sinal de que algo está começando a se reorganizar por dentro. Eu ainda não sabia separar pecado de ferida, mas eu tinha começado a suspeitar que eram coisas diferentes. A descoberta não veio como um choque, veio como um encaixe lento, quase tímido. Depois daquela noite eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Não grandes sinais, pequenos detalhes, como o fato de que minha dor não diminuía quando eu me cobrava mais, mas aliviava um pouco quando eu parava de lutar contra ela. Como o fato de que os momentos em que eu me sentia menos culpado eram exatamente aqueles em que eu me permitia ser humano. Eu ainda não tinha coragem de dizer isso em voz alta, nem para mim mesmo. Mas algo dentro de mim começava a mudar de posição. A pergunta já não era mais: onde eu estou errando? E sim, o que está machucado aqui dentro? Essa mudança parece sutil, mas ela é profunda. Porque quando você acredita que está em pecado, você busca correção. Quando você percebe que está quebrado, você começa a buscar cuidado. E essas duas buscas levam a caminhos completamente diferentes. Eu comecei a olhar para minha história com outros olhos, para os anos de pressão, de tentar ser suficiente, para as expectativas que eu carreguei sem perceber que eram maiores do que eu, para as vezes em que eu engolia a dor porque não parecia apropriado sentir. Nada disso parecia rebeldia. Parecia alguém que foi se dobrando aos poucos até não aguentar mais. Mas admitir isso não foi confortável. Havia uma parte de mim que resistia, que preferia continuar chamando tudo de pecado, porque pecado tem solução clara: arrependimento, correção, mudança. Ferida não. Ferida exige tempo, exige processo, exige paciência com limites. E eu nunca tinha aprendido a lidar bem com limites. Eu tinha aprendido a ultrapassá-los. Mesmo assim, a ideia não saía da minha cabeça. A ideia não me largava. Talvez eu não estivesse em falta com Deus. Talvez eu estivesse em falta comigo mesmo.
Talvez eu tivesse confundido espiritualidade com resistência emocional. Talvez eu tivesse aprendido a suportar mais do que a cuidar. Essa possibilidade era libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Libertadora porque tirava o peso da acusação constante. Assustadora porque me colocava diante de algo que eu não sabia fazer. Ouvi minha própria dor sem sentir-me imediatamente em culpa. Eu percebi que por muito tempo tudo o que eu sentia passava por um filtro moral. Se doía, era errado. Se cansava, era falta de fé. Se entristecia, era sinal de algo espiritual fora do lugar. Eu nunca tinha considerado que emoções também falam, que o cansaço também comunica, que a dor também pede atenção, não julgamento. Comecei a perceber como essa confusão tinha me afastado de mim mesmo. Eu não me permitia sentir antes de interpretar, não me permitia reconhecer antes de corrigir. Era como tentar resolver uma equação sem entender o problema. E pouco a pouco, algo começou a se reorganizar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu comecei a aceitar que havia coisas em mim que não precisavam ser repreendidas, apenas cuidadas. Que havia partes cansadas, feridas, sobrecarregadas, não rebeldes. E isso mudou o tom da minha relação com Deus. Eu não me sentia mais diante de um juiz esperando uma confissão, mas diante de alguém que viu o que eu ainda estava aprendendo a ver. Essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. Houve dias em que a culpa voltou com força, em que eu me peguei pensando que estava apenas me justificando, sendo fraco, procurando desculpas. Porque quando você passa muito tempo se acusando, a autocompaixão parece quase um pecado. Mas, mesmo nesses dias, algo já era diferente. A culpa já não tinha o mesmo poder. Ela era questionada, não aceita automaticamente. Eu começava a perceber quando ela aparecia como reflexo, não como verdade. E isso foi uma descoberta enorme para mim. Nem todo pensamento acusador é verdadeiro. Nem toda dor precisa de correção espiritual. Nem todo cansaço é sinal de falha moral. Eu comecei a separar coisas que sempre estiveram misturadas: fé e desempenho, espiritualidade e produtividade emocional, amor a Deus e autoabandono. Perceber essas diferenças foi doloroso, porque me fez ver o quanto eu tinha me negligenciado em nome de uma ideia distorcida de força. Mas também foi libertador, porque pela primeira vez eu pude olhar para mim mesmo sem a lente da acusação. E eu pude falar, ainda que em silêncio: eu estou ferido. E essa frase não vinha acompanhada de vergonha, vinha acompanhada de clareza. E clareza muda tudo. Ela não resolve imediatamente, não fecha feridas, não traz respostas rápidas, mas ela aponta o caminho certo. E o caminho certo, naquele momento, não era mais esforço. Não era cobrança, não era conserto. Era um processo bem complicado. Eu comecei a entender que Deus não estava exigindo de mim algo que eu não tinha. Que talvez a cobrança que eu sentia não vinha dele, mas de um modelo de fé que eu tinha absorvido sem perceber. Um modelo que valoriza a força visível e ignora a dor invisível. Essa compreensão não me afastou da fé. Ela me aproximou. Porque, pela primeira vez, eu não precisava fingir para me aproximar. Eu podia vir como estava. Quebrado sim, mas honesto. E curiosamente, foi nesse estado que eu comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Não alegria eufórica. Não motivação passageira. Alívio. O tipo de alívio que vem quando você para de lutar contra a verdade do que está vivendo. Eu ainda tinha um caminho longo pela frente. Ainda havia feridas abertas. Ainda havia muito a aprender. Mas algo essencial tinha mudado. Eu já não me via como alguém errado tentando se consertar, e sim como alguém ferido, aprendendo a se cuidar. E essa mudança de olhar foi a descoberta que mudou tudo. Separar pecado de ferida foi um dos processos mais difíceis e mais necessários que eu já vivi, porque por muito tempo essas duas coisas estiveram completamente misturadas dentro de mim. Eu tinha aprendido que tudo precisava ser corrigido, que qualquer desconforto interno era sinal de algo fora do lugar espiritualmente. Então, quando algo doía, minha reação imediata era tentar ajustar o comportamento, alinhar a postura, fortalecer a disciplina. Mas feridas não respondem a ordens, elas respondem a cuidado. E eu não sabia cuidar. No começo, essa separação parecia quase errada, como se eu estivesse aliviando demais para mim mesmo, como se reconhecer dor fosse um tipo de permissão perigosa. Havia uma voz interna que dizia: cuidado para não justificar demais. E essa voz soava muito espiritual, mas com o tempo, eu comecei a perceber que ela não trazia vida, só peso. Foi aí que eu comecei a observar algo importante. Quando eu realmente estava em pecado, havia clareza, um incômodo específico, um chamado à mudança que, apesar de desconfortável,
vinha acompanhado de direção. Mas o que eu estava sentindo antes era diferente. Era confuso, difuso, sem foco. Uma dor espalhada, constante, que não apontava para uma atitude errada, mas para um cansaço profundo. Isso me fez parar e ouvir com mais atenção. Eu comecei a perguntar menos o que eu fiz de errado e mais o que aconteceu comigo. Essa simples mudança de pergunta abriu espaço para coisas que eu nunca tinha considerado. Histórias não processadas, pressões acumuladas, expectativas que eu nunca escolhi conscientemente, mas carregava como obrigação espiritual. E pela primeira vez, eu me permiti não ter respostas imediatas. Isso foi desconfortável, porque eu sempre associei maturidade espiritual com certeza, mas ali eu estava aprendendo que maturidade também envolve reconhecer limites. Reconhecer que nem tudo se resolve com uma decisão rápida, que algumas dores precisam ser atravessadas, não corrigidas. Separar pecado de ferida me ensinou algo essencial. Culpa pede correção, mas ferida pede presença. E eu vim oferecendo correção onde só havia ausência de cuidado. Eu comecei a notar como meu discurso interno mudou. Antes, quando algo doía, eu pensava, preciso melhorar. Agora, aos poucos, eu começava a pensar, isso está doendo. O que isso precisa? Pode parecer simples, mas para mim foi revolucionário. Pela primeira vez, eu não me tratava como um problema a ser resolvido, mas como alguém a ser cuidado. Isso não me deixou complacente. Não me afastou da fé. Pelo contrário, me aproximou de uma espiritualidade mais honesta, menos encenação, mais autenticidade, porque eu não precisava mais fingir força onde havia fragilidade. Eu podia admitir que algumas partes de mim estavam machucadas, e que isso não me tornava menos espiritual. Eu comecei a perceber que Jesus, nos relatos que eu sempre ouvi, não tratava feridos como culpados. Ele não confundia dor com rebeldia. Ele não exigia a postura perfeita de quem estava quebrado. E por algum motivo, eu tinha esquecido disso quando se tratava de mim mesmo. Essa percepção trouxe algo que eu não sentia há muito tempo: gentileza interna. Eu não me cobrava menos por relaxamento moral. Eu me cobrava menos porque entendia melhor o que estava acontecendo. Porque finalmente havia nome para o que eu sentia. Não era desvio, era desgaste. Não era falta de fé, era excesso de peso carregado sozinho. E isso mudou a forma como eu me relacionava com Deus e comigo. Eu passei a permitir pausas sem culpa, silêncio sem acusação, momentos de fraqueza sem desespero. Não porque eu tinha desistido de crescer, mas porque eu tinha entendido que crescimento não acontece sob esmagamento constante. Separar o pecado da ferida me trouxe algo valioso: clareza emocional, a capacidade de perceber quando eu precisava mudar uma atitude e quando eu precisava descansar uma alma cansada. E essa distinção me salvou de continuar tentando resolver dor com disciplina e cansaço com cobrança. Ainda havia muito caminho pela frente. Ainda havia recaídas na culpa. Ainda havia dias difíceis. Mas agora eu tinha uma referência interna diferente. Um critério mais justo, mais humano, mais verdadeiro. Eu não estava mais lutando contra mim mesmo o tempo todo. Eu estava aprendendo a caminhar comigo. E talvez isso seja uma das formas mais profundas de cura. Quando você para de se tratar como inimigo e começa a se tratar como alguém que precisa de cuidado. Eu não estava justificando erros. Eu estava reconhecendo feridas. E essa diferença mudou tudo. Ser visto sem ser julgado é uma experiência rara. E quando acontece, ela desmonta defesas que você nem sabia que tinha. Durante muito tempo eu achei que o que eu sentia precisava ser resolvido antes de ser compartilhado. Que só depois de melhorar eu poderia falar. Que mostrar dor era sinal de fraqueza, de maturidade espiritual, de algo que deveria ser tratado em silêncio. Então, eu me calei. Não porque ninguém se importaria, mas porque eu não sabia como ser visto sem me sentir errado. Até que, quase sem planejar, eu deixei escapar. Não foi um desabafo dramático. Não foi um discurso bem organizado. Foi uma frase simples, dita num momento em que eu já não tinha tanta energia para me proteger. Algo como: eu ando cansado. Mais do que consigo explicar, eu esperei a correção. Esperei o conselho rápido. Esperei a espiritualização imediata daquilo tudo, mas ela não veio. O que veio foi silêncio. Um silêncio diferente. Um silêncio que não apressa, não corrige, não compete. Um silêncio que escuta. E depois uma resposta que eu não esperava: isso parece pesado. Deve estar doendo carregar tudo isso sozinho. Aquela frase fez algo dentro de mim se quebrar menos no bom sentido. Porque pela primeira vez,
Alguém não tentou consertar o que eu sentia. Não tentou explicar. Não tentou enquadrar espiritualmente. Apenas reconheceu. E reconhecimento é poderoso. Eu senti um alívio imediato, quase físico. Como se, ao ser visto daquela forma, parte do peso tivesse sido finalmente compartilhada. Não porque alguém resolveu meus problemas, mas porque alguém enxergou a minha dor sem transformá-la em culpa. Foi nesse momento que eu percebi o quanto eu estava faminto por acolhimento. Não por respostas, não por soluções rápidas, por um toque de presença, por alguém que dissesse, mesmo sem palavras grandiosas, o que você sente faz sentido. Isso mudou a forma como eu me via, porque quando alguém te vê sem te julgar, você começa a se ver com mais gentileza também. Você percebe que talvez não seja tão errado assim, que talvez não esteja falhando o tempo todo, que talvez esteja apenas machucado, e machucados não precisam ser acusados, precisam ser cuidados. Eu não contei tudo de uma vez, não consegui, mas aquele pequeno espaço seguro abriu algo dentro de mim, uma permissão interna para não precisar carregar tudo sozinho, para admitir limites, para dizer isso dói, sem sentir que estava traindo minha fé. E curiosamente, isso não me afastou de Deus, me aproximou, porque pela primeira vez, eu não sentia que precisava apresentar uma versão editada de mim mesmo. Eu podia vir inteiro, inclusive com as partes quebradas. E isso trouxe uma sensação de descanso que eu não sentia há muito tempo. Não descanso de quem desistiu, mas de quem parou de lutar contra a própria humanidade. Ser visto sem julgamento me ensinou algo que nenhuma cobrança tinha conseguido: que cuidado gera transformação mais profunda do que culpa, que acolhimento não enfraquece a fé, fortalece, porque ele cria espaço para honestidade. E fé sem honestidade vira performance. Eu comecei a perceber quantas pessoas ao meu redor talvez estivessem vivendo algo parecido, sorrindo, servindo, aparecendo e chorando sozinhas, carregando dores silenciosas porque acreditam que não há espaço para elas, porque confundiram espiritualidade com a ausência de sofrimento. E eu entendi que não era o único. Esse reconhecimento coletivo, menos ainda que silencioso, menos me trouxe um senso de pertencimento que eu não sabia que estava faltando. Eu não era um caso isolado. Eu não era uma exceção problemática. E o ar humano e humanos se quebram. Mesmo quando têm fé, mesmo quando amam a Deus, ser visto sem ser julgado não resolveu tudo. Não fechou feridas antigas. Não apagou dias difíceis. Mas mudou o tom da caminhada. Mudou a forma como eu me tratava. Mudou a forma como eu entendia a presença de Deus na dor. Porque se alguém conseguiu me ver daquele jeito, talvez Deus sempre tivesse me visto assim também. Eu é que estava ocupado demais me acusando para perceber. E essa percepção trouxe algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. Não aquela paz barulhenta, cheia de frases prontas, mas uma paz discreta, silenciosa, que não exige prova, que apenas permanece. Eu não precisava mais provar força. Eu precisava continuar sendo visto. E a partir dali, eu sabia que não dava mais para voltar ao silêncio antigo. Algo tinha sido aberto. Algo tinha sido reconhecido. E quando uma dor é vista, ela nunca mais consegue fingir que não existe. Se eu pudesse voltar no tempo, não diria para mim mesmo para orar mais. Não diria para ser mais forte. Não diria para aguentar firme. Eu diria: para, olha para você. Porque uma das coisas mais dolorosas de perceber é o quanto eu caminhei machucado, acreditando que precisava apenas de correção. O quanto eu ignorei sinais claros de exaustão, porque achava que sentir aquilo era falha espiritual. O quanto eu confundi silêncio com maturidade e sofrimento com virtude. Eu gostaria que alguém tivesse me dito antes que fé não anula a humanidade, que acreditar em Deus não nos transforma em pessoas imunes ao cansaço, à tristeza ou à dor emocional. Pelo contrário, às vezes a fé só nos dá coragem para olhar para essas coisas de frente. Eu gostaria que tivessem me explicado que nem toda dor é um chamado ao arrependimento. Algumas dores são pedidos de cuidado, e ignorar esses pedidos não nos torna mais espirituais, apenas mais quebrados. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto eu fui duro comigo mesmo, o quanto eu tratei minhas próprias feridas como defeitos, o quanto eu me abandonei tentando ser aquilo que eu achava que Deus esperava de mim, e isso me entristece. Mas também me ensina, porque agora eu sei, Deus não estava em silêncio quando eu chorava sozinho. Eu é que estava ocupado demais, me acusando para perceber sua presença. Eu achava que Ele esperava mais esforço, quando na verdade talvez estivesse esperando honestidade. Se você está ouvindo essa história e sente algo se mexer por dentro, talvez não seja culpa,
talvez seja identificação. Talvez você também tenha passado tempo demais tentando se consertar, quando na verdade precisava se acolher. Talvez você também tenha confundido estar quebrado com estar em pecado. E eu preciso dizer isso com clareza. Estar quebrado não te faz menos digno, não te faz menos espiritual, não te afasta de Deus. Feridas não são provas de fracasso, são sinais de que algo precisa de atenção. E a atenção não se resolve com cobrança, mas com presença, com verdade, com tempo. Hoje, eu não romantizo a dor. Eu não acho que sofrer em silêncio é bonito. Eu não acredito mais que fé é sinônimo de resistência infinita. Eu acredito que fé também é saber parar, saber pedir ajuda, saber dizer isso está pesado demais para mim. E talvez essa seja a parte mais libertadora de tudo. Você não precisa escolher entre fé e humanidade. As duas podem coexistir. Você pode acreditar em Deus e ainda assim precisar descansar. Você pode amar a Deus e ainda assim precisar ser cuidado. Se eu pudesse deixar algo para quem está do outro lado dessa história, seria isso. Não se trate como inimigo. Não transforme sua dor em acusação. Não se cobre por aquilo que na verdade precisa de cuidado. Porque às vezes, o maior ato de fé não é insistir, é admitir que você está cansado. Eu não estava em pecado. Eu estava quebrado. E reconhecer isso não foi o fim da minha fé. Foi o começo de uma fé mais honesta, mais humana e muito mais verdadeira. Talvez você tenha passado anos tentando se explicar para Deus quando Ele só queria que você se apresentasse como está. Talvez você tenha carregado culpa por sentimentos que nunca foram pecado. Talvez você tenha se afastado não por falta de fé, mas por excesso de peso. Se essa história encontrou você no momento de cansaço, saiba disso. Você não está atrasado, nem falhando, nem quebrando regras invisíveis. Você está humano. E isso não é um problema a ser resolvido, é uma realidade a ser cuidada. Não apresse sua cura. Não transforme sua dor em sentença. Não se abandone tentando ser forte. Deus seja contigo.